Presidente, prazer em falar contigo, Simone Leite. Quero saber o seguinte, teve reunião com o governador Eduardo Leite, como é que está a situação aí da Federação com o governo do estado? Bem, nós estamos acompanhando, atentamente aí já há mais de 90 dias, desde que tudo começou a mudar aqui no Rio Grande do Sul, em função desta pandemia mundial. É uma guerra contra um inimigo invisível e nós estamos muito vigilantes e preocupados com a situação. Teve um momento em que nós tivemos uma parada total das atividades produtivas no Rio Grande do Sul, e isso impactou muito a questão econômica e o empreendedorismo no nosso estado, e nós estávamos buscando, então, alternativas junto ao governo estadual, ao governador Eduardo Leite, o qual nós saudamos por ter chamado para si a responsabilidade por este momento de grave crise. Ele está conduzindo todo esse processo. E essa criação dessas sistemáticas de bandeiras por região foi muito bem-vinda, e nós entendemos que seria o ideal para termos um acompanhamento. O Rio Grande do Sul, que é um estado muito amplo e que tem diversidades regionais, e nós estávamos, então, vigilantes em todos os dados, em todas as formatações, desde o número de óbitos, ao número de contágio, ao número de leitos disponíveis. As lideranças empresariais em cada uma das cidades estavam conectadas com o poder público para minimizar os problemas. O que ocorreu na semana passada, foi uma mudança nos critérios, e aí nós tivemos bandeira vermelha em 4 regiões do nosso estado. Foram vários municípios impactados num momento em que os números não estavam condizendo com a realidade. Então, por isso que eu disse que desde o final de semana nós estávamos trabalhando, de forma incansável para poder reverter essa situação. Fizemos contato com o poder público e de forma mais próxima com os próprios prefeitos. Fizemos reuniões emergenciais e entendemos, o posicionamento da Federação é muito claro. Ninguém melhor do que o prefeito, do que as autoridades públicas local, para saber a realidade do seu município. E é em função disso que nós defendemos que os prefeitos têm que poder abastecer com dados de forma muito imediata essa análise que o governo faz, mas nós também temos que poder participar de forma mais ativa das decisões, porque houve uma mudança de critérios, houve números que estavam desencontrados e que não condiziam com a realidade, e o que impacta tudo isso é a parada que se dá nas atividades produtivas. Esse é o ponto principal que a Federação se debruça, porque nós não podemos desassociar saúde e economia. Muitas vidas serão perdidas se nós tivermos um colapso econômico. E os números, que bom, isso tudo em função das iniciativas das lideranças, em função do bom senso da nossa sociedade, os números do Rio Grande do Sul são muito melhores do que números de outros estados do Brasil. E que nós possamos continuar desta forma, que a gente passe por toda esta pandemia, por este momento, sem ter grandes prejuízos para o povo gaúcho. Agora, as questões econômicas não podem ser desprezadas. Nós não podemos fechar o comércio, nós não podemos fazer com que os prestadores de serviço não exerçam as suas atividades ou que a indústria trabalhe com apenas 50% da sua capacidade, porque este impacto econômico, ele dialoga direto com a qualidade de vida dos gaúchos, porque menos dinheiro circulando na economia, mais pessoas desempregadas, menos pessoas que têm renda para manter a subsistência da sua família. Então, é uma grande preocupação nesse sentido, e nós estamos buscando, A gente já viu aí que ontem houve uma mudança, duas regiões acabaram tendo bandeira laranja, e isto é importante. Agora, o nosso apelo para as lideranças públicas, que a gente tenha bom senso, que a gente tenha equilíbrio, que a gente não pare as atividades produtivas, e para a sociedade, para todos os gaúchos, nós precisamos nos prevenir. Nós precisamos usar máscara, as pessoas no grupo de risco precisam ficar em casa. Então, é uma questão de que todos precisam estar engajados nesta luta, que é uma guerra contra um inimigo
invisível. Presidente Simone Leite, é uma questão muito importante que você colocou, que é a questão econômica, realmente, né? No início ali da pandemia, o governo do estado colocou os decretos acima das prefeituras e tal, e depois, com o tempo, acabou deixando ali com os prefeitos a questão da retomada, né? Para cada prefeitura, a retomada econômica, né? Mas aí agora parece que tem uma recuada e teve a questão da troca dos critérios das bandeiras ali. E realmente é uma questão importante, a questão econômica, porque a gente viu ali que muita gente com o desemprego, tem gente que está deixando de pagar plano de saúde, tem gente que está deixando de poder comprar seus remédios. Então, realmente passa também, diretamente, mais do que se imagina, é uma equação complicada, mas tem que ser pensada conjunta, a questão da saúde em si com a questão econômica. E cada prefeito, cada prefeitura, cada região tem que ter a sua autonomia para poder, né, saber o que pode fazer e o que não pode fazer, né, presidente? É isso que exatamente isso que nós defendemos. E nós temos que ver também uma outra questão que vem junto, né, com a desaceleração econômica, que é a arrecadação de tributos. Nós vamos ter menos tributos, né, nos cofres públicos, porque menos riqueza circulou no nosso estado, e aí nós vamos ter também, né, uma falta de recursos para fazer pagamento para o salário dos servidores. O salário dos servidores ele é importante também para a economia do Rio Grande do Sul, porque é com isso que circula, né? O funcionário público recebe, ele vai lá na loja, ele compra na loja, no supermercado, ele vai no restaurante, e se nós tivermos, né, cada vez mais esse parcelamento, essa falta de previsibilidade do salário dos servidores, a gente tem cada vez mais o recuo da economia. É o ciclo virtuoso que a gente precisa fazer girar, né? Mais pessoas recebendo, mais pessoas gastando, mais recursos nos cofres públicos. Hoje a gente tem um ciclo vicioso, né, que cada vez mais diminui a riqueza das pessoas e, por consequência, o Estado arrecada menos. Então, quando a gente olha os números do Rio Grande do Sul, a manchete ela sempre impacta. Então, tem cidades na Serra Gaúcha que tinha um caso, e aí a manchete, né, do jornal foi: dobra o número de casos. Aí tem dois. De um foi para 2. E nós temos 11 leitos nesse município específico que eu estou dizendo, são 2 casos e 11 leitos disponíveis e nenhum leito ocupado. Tem muitas cidades do nosso estado, mais de 140, que não tem nenhum caso da doença. E que bom que assim permaneça, né? Só que nós não podemos penalizar o empreendedor em função desta pandemia, que é um problema e que nós queremos todos, por óbvio, né, salvar vidas, mas a gente também salva vidas mantendo as atividades econômicas em funcionamento. Perfeito. Obrigado, presidente da Federação, Simone Leite. Um prazer falar com você. E a RDC está à disposição da Federação para o que precisar, tá bom? E um ótimo trabalho aí para toda a equipe da Federação. Nós que agradecemos, a gente sabe que a imprensa tem um poder muito grande, né, um poder transformador para o bem e para o mal. E a gente saúda aí todo o trabalho da RDC TV, que está trazendo, né, está podendo trazer a verdade e colocar de forma mais objetiva ainda a realidade do estado do Rio Grande do Sul, ouvindo opiniões contraditórias. Eu acho que isso é fundamental nesse momento. A gente tem que se alimentar, né, de opiniões para poder formar o nosso juízo sobre o assunto. Um abraço. Um abraço, Simone Leite, presidente da Federação. Um abraço e bom trabalho.